Queridos irmãos e amigos, para que abram comigo em Isaías, capítulo 1, onde leremos um versículo, no qual basearemos a mensagem, a pregação do Evangelho nesta noite. Isaías capítulo 1, versículo 18. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O nosso mundo, de um lado, é um mundo de mudanças, um mundo de transformações, coisas que eram de certa maneira ontem, hoje são diferentes. As pessoas mudam, as circunstâncias históricas, políticas, econômicas, financeiras, mudam. Se há uma característica muito própria deste século e desta vida, é uma constante e dinâmica e incessante sequência de mudanças. Esse fenômeno é tão evidente que os filósofos da antiga Grécia refletiram sobre este fato e chegou mesmo Anaximandro a dizer que nada é, tudo está. Ele diz que tudo é um devir, todas as coisas são um vir a ser constante, por isso que nada é, tudo está vindo a ser. Porque aquilo que é hoje não é, será mais amanhã a mesma coisa, e aquilo que era ontem já não é mais a mesma coisa hoje. Ele vai a ponto de afirmar o seguinte: as coisas têm uma mudança tão dinâmica e verdadeira na vida, que nós não podemos nem mesmo tomar banho no mesmo rio duas vezes. Porque você vai e toma o primeiro banho, da vez que você volta, aquelas águas já passaram e são outras águas que estão correndo ali, embora aparentemente seja o mesmo rio. Em certo sentido, este filósofo grego tinha razão. As coisas mudam muito, nós mudamos muito. Mas num mundo de mudanças, em que as coisas são tão fluidas, as coisas são tão inconstantes, são tão provisórias, são tão mutáveis, como é bom saber que há certas coisas que não mudam também. Por trás do que é provisório, aparente e imutável, há verdades e realidades que são verdadeiras, reais e imutáveis. Deus, por exemplo, é uma realidade imutável. Eu sou o mesmo, eu não mudo. A Bíblia diz de Cristo que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz de Deus que nele não há mudança e nem sombra de variação. A Moisés ele se apresenta como dizendo: eu sou o que sou. Quando Moisés diz: tu me mandas ao Egito e eu vou me apresentar a teu povo, eles vão me perguntar: quem é o Deus que te enviou? Que nome tem ele? O que eu vou dizer? E Deus diz a Moisés da sarça ardente: diz ao meu povo, eu sou o que eu sou. E diz ao povo, eu sou, me mandou até vós. E este nome de Deus, eu sou, denota sua imutabilidade. Sabe o que significa mais ou menos esse nome de Deus, eu sou, lá em Êxodo? Significa que Deus é o que Ele era no passado, e que Deus será no futuro aquilo que Ele é hoje. Em Deus, pois, não há progresso, em Deus não há evolução e nem mudança. Ele é, hoje Ele sempre foi, Ele será no futuro.
Como é bom atrás de uma vida que muda tanto. Hoje temos saúde, amanhã estamos doentes. Hoje estamos alegres, amanhã estamos tristes. Hoje temos fartura, amanhã padecemos necessidade. Numa vida de tantas mudanças. Hoje temos pessoas muito perto de nós, a quem amamos, podemos abraçar e com elas nos envolver. Amanhã nos separamos. Mas como é bom saber que Deus é um Deus imutável. Sempre o mesmo. Em qualquer circunstância da nossa vida, em qualquer quadro da nossa existência, tudo pode mudar. Nós mesmos podemos sofrer transformações significativas, mas o nosso Deus é o mesmo. A fé não muda nunca. É um princípio imutável, porque ela permanece. A virtude permanente, a fé, a esperança e o amor são coisas permanentes. Agora, pois permanecem a fé, diz Paulo aos Coríntios, a esperança e o amor são coisas que não mudam nunca. Por isso é bom saber que a fé que nós adquirimos, que é inspirada em nós em Jesus Cristo, essa fé permanecerá. Porque o Deus que não muda é o autor da nossa fé e o sustentador da nossa fé. Como é que eu sei que aquela fé é inspirada em mim há 30 anos, há 31 anos, quando Cristo me chamou? Como é que eu sei que é essa fé? Como é que eu poderia saber que ela prevaleceria a esse tempo? E como é que eu sei que ela se projetará ao longo da minha existência? Porque a fé é uma virtude imutável e o autor da fé é imutável. Como é que eu sei que a esperança perdurará no meu coração, atravessando todas as circunstâncias da vida? Porque a esperança é uma virtude permanente. O amor é sempre o amor. Não muda nunca. Portanto, quando ele realmente existe, ele perdura, enfrenta as crises, as situações. Por isso que Paulo diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, quando ele está presente, quando o amor está presente, de verdade, nós sabemos que nessa virtude não haverá mudança. Mas há uma coisa, há outras verdades que também são graves e também não mudam. Por exemplo, o inferno não muda nunca. É uma verdade grave, uma verdade solene, uma verdade trágica, é uma verdade dramática, mas não muda. O lugar do juízo, o lugar para onde irão o diabo e seus anjos, e os pecadores impenitentes, aqueles que deliberadamente recusarem a graça, a compaixão e a misericórdia de Cristo, aquele que se furtar ao privilégio de receber a Jesus Cristo como seu Salvador, o inferno será o seu destino imutável. Quem for para lá não terá mais condições de sair, porque é uma verdade permanente. Jesus Cristo diz ao homem que orou no inferno, que lugar e que hora ele esperou para orar. Ele nunca orou na sua vida, nunca se sentiu dependente de Deus, nunca se lembrou absolutamente que tinha uma alma e um dia morreu. Está em Lucas 16 da passagem. E no inferno, estando em tormentos, e vendo Lázaro consolado no seio de Abraão, ele ora e diz: Senhor, permite que Lázaro possa refrescar a minha vida. Posso me refrescar? Estou atormentado nesta chama. A resposta de Deus foi: há um abismo entre nós e vós. Há um abismo entre nós e vós. De sorte que os que estão aqui não poderiam passar para lá, e nem os que estão de lá poderiam passar para cá. O inferno é um estado permanente. É uma coisa que não muda nunca. A Bíblia chama de tormento eterno. Pena
ou penas eternas. Outra coisa que não muda é o pecado. O pecado é uma realidade universal, generalizada, uma herança maldita da família humana. E ele é tão real e destruidor hoje como foi no começo. Ele não se abranda, ele não se suaviza, mas ele é destruidor. Traz nas suas raízes os meios de sua própria destruição. O pecado é tão pecado hoje quanto foi lá no começo. Uma coisa que não muda. Por isso que, ao celebrarmos o Natal, mais um Natal, nós nos volvemos para a figura central do Natal, porque sem ela não existe, não existiria o Natal, que é a pessoa de Jesus Cristo. Por essa razão, porque Jesus Cristo está no centro e ele se torna a alma do Natal, é que essa festa, por mais secularizada que ela seja, por mais paganizada, porque o Natal se tornou isso, uma festa secularizada, paganizada, comercializada. Infelizmente, ele carrega após si esse traço de desgouro. Mas no âmago da questão, na base, na alma daquela festa que se queria originariamente ter como Natal, uma homenagem àquele que nasceu, aponta-nos para Jesus Cristo, um presente de Deus para nós. Um presente que nós precisávamos desesperadamente. Um presente sem o qual não haveria para você nem para mim perspectiva de eternidade nem de futuro. Porque todos nós somos vítimas de uma realidade imutável que é o pecado. E esta realidade imutável que é o pecado precisava ter um tratamento. Porque se nós continuássemos atrelados a essa realidade imutável, essa realidade imutável nos destruiria. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos pecaram, por isso estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Então, esse fator ligado ao pecado, que é uma realidade permanente, se nós nos mantivermos atrelados a ele, não haveria esperança para nós. A vida de Jesus Cristo, pois, é a medida. A vida de Jesus Cristo é o remédio. A vida de Jesus Cristo é a solução para o nosso maior problema, que é o problema do pecado. Na verdade, lá no começo, quando nossos primeiros pais resolveram desobedecer a Deus, viraram para Deus as costas e disseram: nós não queremos mais seguir-te numa decisão consciente, uma decisão moral, uma decisão ética consciente. Eles simplesmente disseram a Deus: nós não mais queremos agora andar subordinados às tuas diretrizes, nós não queremos mais andar agora sob a tua vontade soberana, nós queremos agora escolher um outro caminho, nós não queremos mais acreditar na tua palavra, nós vamos acreditar em uma outra versão. E quando o homem virou as costas para Deus, quando o homem desobedeceu a Deus e transgrediu a sua ordem, Deus e o homem se separaram. E ali está o desastre cósmico que atingiu a família humana muito cedo, logo no nascedouro. O primeiro filho do casal já nasce no pecado. E esta herança se transmite. A Bíblia diz que em Adão todos morrem. Todos nós estamos mortos em Adão de alguma maneira. Nós estávamos lá também. Por isso foi preciso vir o segundo Adão. Como no primeiro Adão, uma raça inteira cai no pecado, essa realidade imutável, foi preciso que um segundo Adão viesse. E Jesus Cristo tem esse título, segundo Adão. Assim como todos morrem no primeiro, seremos revivificados em Cristo. Assim como Adão é o pai de uma raça que por causa dele decaiu e morreu, Jesus Cristo é o pai de uma outra raça que com ele vive e se relaciona de novo com Deus. Cristo faz a reconciliação. Ele paga o preço e faz a reconciliação.
Por isso o sangue de Jesus Cristo é a medida do pecado. Billy Graham conta numa das suas pregações numa universidade norte-americana, para fazer uma comparação do pecado. Ele disse: quando eu estudava na universidade, um dia o professor nos levou para o laboratório e estávamos ensinando as reações químicas da matéria. Ele colocou um pedacinho de ouro num recipiente, um instrumento, e ele começou a nos dizer que o ouro era o metal mais nobre que existia, porque ele era resistente a todos os tipos de ácido. Então ele colocava ali os ácidos mais corrosivos, e ali estava a pepita de ouro intocada, ali estava a pepita de ouro absolutamente intacta. Ele usou os ácidos mais conhecidos e mais corrosivos. Mas a certa altura ele apanha um ácido e coloca sobre o ouro, e diante dos olhares pasmados dos alunos, a pedrinha de ouro se dilui sobre o ácido. E o professor então dá o nome do ácido, esse aqui é o ácido, esse é a medida do ouro. O único ácido que dissolve o ouro é este aqui. E Billy Graham diz: naquele dia eu entendi uma ilustração que nunca mais se apagou da minha memória. Aquela pepita de ouro representa o pecado em nosso coração, e o homem tenta a filosofia, o homem tenta a religião, o homem tenta o batismo, o homem tenta a caridade, o homem tenta a justiça social, o homem tenta a boa vontade. Lá está, incólume, intocado, intacto, o pecado no seu coração. Foi pensando nisto que o grande Paulo, olhando para o pecado que estivera em seu coração durante tantos anos, olhando para o pecador, ele diz assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que quero fazer não faço, e o mal que não quero, esse pratico. Porque há nos meus membros uma lei que me impede de fazer o bem que quero e me obriga a praticar o mal que eu aborreço. Foi por essa razão que Isaías, ao ter a visão da glória de Deus, em Isaías 6, ele diz: ai de mim, eu estou perecendo, ai de mim, estou perecendo, eu estou homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de impuros lábios, e eu vi a Deus. E a Bíblia diz que um anjo tira com uma tenaz uma brasa do altar de Deus e toca os lábios de Isaías. Aí Deus diz assim: agora isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Aí Deus pergunta: quem enviarei, quem há de ir por nós? Agora sim Isaías estava apto para dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A iniciativa de Deus foi o remédio para o pecado de Isaías. Então esse princípio imutável que está no seu coração, se ele permanecer aí, e você tentar qualquer outro remédio que não seja o único remédio correto, ele vai permanecer aí. E se esse princípio permanente continuar no seu coração, e você for projetado à eternidade, comprometido com ele, você não poderá ir para a presença de Deus. Porque o céu também é uma realidade permanente. Tanto quanto o inferno, uma realidade permanente. Para os que forem para o inferno não haverá mais esperança, a Bíblia diz, assim também para o céu. O céu é uma realidade permanente ao alcance daqueles que tiverem solucionado o problema do seu pecado. Isso nos traz de volta ao texto que diz Deus dizendo: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão uma branca lã. Deus está falando aqui de uma reação extraordinária, uma reação cósmica, que reverte a situação do pecado, esse princípio permanente. A escarlata e o carmesim eram duas tinturas muito procuradas.
especiarias muito preciosas no mundo antigo, caríssimas. Elas eram usadas para atingir os mantos dos reis e da nobreza. Somente a elite tinha acesso, porque era uma tintura que, ao aderir ao tecido, o tecido se estragava, mas a tintura não saía. E por essa permanência, por esse caráter de uma aderência irreversível, é que a escarlate e o carmesim eram procurados como tintura para as roupas caríssimas da alta sociedade do mundo antigo. Deus toma um costume comezinho, um costume normal daquele povo, uma ideia, uma ilustração muito própria, porque o povo sabia que a escarlate e o carmesim, que uma vez tingissem uma roupa, não haveria mais jeito. Então Deus usa essa expressão para dizer, ainda que seus pecados assim fossem, como a escarlata que adere ao tecido, e o tecido vai morrer com ela, como o carmesim que tinge um tecido, e o tecido vai se desfazer com ele. Ainda que nossos pecados fossem assim, eles se tornarão brancos como a neve. Mesmo que fossem com a escarlata, tornar-se-iam brancos como a neve. Mesmo que fossem com carmesim, se tornariam brancos como a branca lã. Sabe o que Deus está dizendo? Vem, vem. É o que está aqui no texto. Vinde então, vinde. Porque este é o começo. Este é o direcionamento, este é o convite para virmos. A Bíblia fala mais de 600 vezes o verbo vir. Mais de 600 vezes Deus diz na Bíblia, vem. Porque o Evangelho é convite para nós pecadores, comprometidos com o pecado, princípio imutável, e que só Deus pode reverter a situação, ainda que fosse como uma escarlata branca como a neve no seu coração, ainda que fosse como um carmesim, alvo como a branca lã no seu coração. Deus chama você para você permitir que Ele faça essa química preciosa. Portanto, o pecado, antes de ser um ato, é um princípio. O pecado, antes de ser uma atitude de fala, de ação, de pensamento, ele é um status, é uma situação, é um estado de algo. Nós cometemos esses atos, falando, pensando, agindo, porque somos pecadores. A raiz é doente, por isso os frutos da nossa vida são doentes. Para algumas conclusões, vamos dizer apenas que a Bíblia mostra este princípio. E alguns homens antigos estabeleceram 7 pecados que eles consideravam os pecados capitais. Mais tarde vieram a ser chamados de pecados mortais. É claro que esta é uma impropriedade. Todo pecado é mortal, não são só esses 7. O pecado é mortal como princípio. Sorte que uma criança, mesmo antes de ter o primeiro pensamento, realizar a primeira ação, dizer a primeira palavra, ela já é pecadora. A Bíblia diz: em pecado fui formado, em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Desde a concepção herdamos uma natureza já pecaminosa, comprometida já com a rebelião contra o Senhor. E esse princípio se mostra de diversas maneiras. Os antigos fizeram 7. Primeiro, o pecado do orgulho. Em Provérbios capítulo 6, versículos 16 e 17, Provérbios 29, 23, a Bíblia fala do orgulho em termos categóricos. Por exemplo, Provérbios 6, 16 e 17, está escrito o seguinte: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que sua alma abomina. Primeiro, os olhos altivos. Primeiro na lista, os olhos altivos, o orgulho pessoal. Aí em Provérbios 29, 23, o escritor assevera, o Espírito Santo, através do sábio, declara o seguinte: o homem orgulhoso levanta contendas e multiplica as transgressões, a soberba do homem o abaterá.
mas o humilde de espírito obterá honra, a soberba do homem o abaterá. Talvez seja esta uma das demonstrações do pecado em sua vida. O orgulho. Orgulhoso demais para confessar que é pecador. Orgulhoso demais para admitir que precisa de Deus. Orgulhoso demais para abrir mão do seu trono de vida em relação a Deus. O segundo pecado capital dos antigos era a avareza ou a usura. Essa é outra maneira como o pecado se manifesta na vida das pessoas, o apego desmedido aos bens materiais, a ambição pelas coisas, escravizar-se pelo ouro e pela prata. O pecado da usura, da avareza ou cobiça, é a mesma coisa, é tão sério que um mandamento, o 10º mandamento, é contra a cobiça: não cobiçarás. Os 10 mandamentos Deus coloca um deles dirigido diretamente contra a cobiça. Os bens materiais são legítimos para o homem usá-los, e não para que o homem seja usado por eles. Nós tivemos aqui uma cena interessante hoje à noite, o povo trazendo os dízimos e as ofertas, e este é um exercício de reversão da usura e da cobiça e da avareza. É um treinamento e nós precisamos desentranhar do nosso coração e pensar só em nós mesmos. O queremos mais e mais e mais, e tudo. E quando nós nos convertemos, Deus começa a reverter em nós. Ele não só tira a condenação do pecado, mas a demonstração do pecado, da avareza, ele já começa a tirar. Porque aquilo que eu penso para mim, mais para mim, só para mim, eu já começo a pensar primeiro em Deus. Pronto, já quebrou. Quando eu recebo meu salarinho lá no começo do mês e eu separo a parte de Deus, já abriu. Eu já estou pensando primeiro em Deus e na obra dele. Agora sim, pois 90% que ficam comigo, aí sim eu vou pensar em outras coisas. Deus começa a fazer essa obra no seu povo. O terceiro pecado é a glutonaria, ou descontrole na comida. Aquele que não come para viver, mas vive para comer. O descontrole não é só no alimento sólido, mas o descontrole das bebidas. A pessoa que é incontinente, que não se abstém, não sabe se abster, mas eu bebo socialmente. Por que bebe socialmente? Bebe socialmente porque não tem controle de dizer não vou beber nada. Então é tão dominado pela bebida que bebe socialmente como que é inveterado. É apenas uma questão de grau, mas que a verdade é. Beber cerveja, beber não sei o quê, beber nada. É um não taxativo, porque essas coisas dominam o homem. E as drogas, aí iríamos pelo caminho de tudo aquilo que é injetado, jogado no corpo do homem, pela boca, ou modernamente por outras vias, não é? Respiratórias, intravenosas, trazem sensações físicas, psicológicas, que descontrolam o ser humano. Deus não quer isso. É a manifestação do pecado. Outro pecado condenado nas Escrituras é o pecado da inveja. A inveja é o desconforto com o sucesso de outra pessoa. A inveja é um sentimento de amargura, de repugnância, de repulsa por alguma pessoa que reconhecemos ser boa em alguma atividade ou que nós julgamos ser superior a nós em algum aspecto, ou mais bonito que nós, ou mais charmoso que nós, ou mais rico que nós, ou mais brilhante que nós, ou mais técnico do que nós, ou mais artista do que nós. E então aquela pessoa nos incomoda. Nós queremos vê-la longe de nós. E o que pudermos fazer para denegrir a sua imagem, o que pudermos fazer para comprometer a sua imagem, faríamos com prazer. Porque nos incomoda que aquela pessoa faça uma coisa melhor do que nós.
Foi por inveja que Caim matou Abel. Foi por inveja que Jacó enganou Esaú. Foi por inveja que os irmãos de José o venderam. Não mataram, o venderam para uma caravana midianita. Inveja. Que sentimento indigno do ser humano. Porque ele está negando reconhecer os valores que Deus lhe deu. Em vez de trabalhar com alegria com os valores que Deus lhe deu, reconhecer o seu valor pessoal, porque cada um de nós tem um valor pessoal. Ele nos deu nossos talentos na medida da nossa capacidade. Para um Deus deu 5, para outro 2, para outro deu 1, mas para ninguém deixou de dar. Então, em vez de eu ficar pichando aquele que tem 5, por que não me ocupo em trabalhar com o 1 que Deus me deu? Acaba acontecendo o seguinte: eu não trabalho com o 1 que Deus me deu, porque eu estou desprezando, eu estou julgando-me inferior, e ao mesmo tempo eu estou conspirando contra o irmão a quem Deus mesmo resgatou e a quem o Espírito Santo deu aquela capacidade. A inveja. O sentimento certo seria de alegrar os que se alegram. Então, se uma pessoa faz uma coisa bem feita, é reconhecer, é estimular, é apoiar. Mas é preciso muita nobreza de caráter para ser segundo, violino. É preciso muita nobreza de caráter para aceitar a liderança de alguém e reconhecermos que alguém sabe melhor do que nós. Inveja. Na antiga Grécia, 2 atletas de uma cidade grega foram mandados para a Olimpíada. E esses 2 atletas se destacaram na corrida rasa. Só que um chegou em primeiro e o outro chegou em segundo. Mas diz a história que esse chegou em segundo lugar, ficou se roendo de inveja do outro, que estava no pódio um degrauzinho acima dele. E em vez de curtir a alegria de ser o segundo, ele chegou lá também. Ele deu o máximo. Ele também estava no pódio. Não, em vez de alegria, amargura. Em vez de uma festa, tornou-se para ele um tormento. Em vez de estar alegre com o seu segundo lugar, estava triste porque o outro foi o primeiro. E ao voltarem para a cidade, diz a história que a cidade fez uma estátua para o primeiro. Muito justo, o filho da cidade foi o primeiro na Olimpíada, muito justo que a homenagem seria atribuísse. Vamos erigir uma estátua na cidade, na praça principal, para o nosso ilustre representante. Mas o invejoso não se conteve. À noite, ele vai nas sombras da noite até a praça, ele vai armado com um instrumento, ele começa a demolir a estátua. Tal a cegueira de sua inveja, ele não percebeu o perigo que corria. E a estátua do primeiro desabou sobre ele e ele morreu. No outro dia, para surpresa de todos na cidade, a estátua do herói da cidade tombava no chão e embaixo dela esmagado o invejoso. O quinto pecado é a luxúria, mais dirigida para o sexo descontrolado. A luxúria é a sensualidade deslocada dos seus trilhos estabelecidos por Deus. É a perversão sexual, as taras, os abusos, o deslocamento do sexo, da sacralidade do sexo reservado para o casamento, para qualquer outra manifestação da sexualidade. A Bíblia nunca diz que o sexo é vergonhoso ou errado, pelo contrário, ela me informa desde o começo que veio de Deus, Deus os fez homem e mulher, macho e fêmea, Deus criou. Então o sexo é incluído entre as coisas que Deus criou boas. Deus tudo quanto tinha feito, inclusive homem e mulher.
viu Deus que tudo era muito bom. Só que o pecado, ao se manifestar, ele desloca este sublime instinto, esse poderoso instinto, ele desloca dos filhos de Deus e leva para o descontrole, para a perversão, para a infelicidade do homem. Percebam que todas as doenças ligadas ao sexo estão ligadas às práticas pervertidas do sexo. Não há doença conhecida que nasce do relacionamento sadio de marido e mulher no leito conjugal imaculado. Não existe doença. Todas as doenças sexuais transmissíveis são contraídas sempre fora dessa esfera sagrada. E toda vez que o homem parte para a perversão, acontece com o sexo uma coisa interessante. Ele vai precisando de cada vez outros estímulos, e cada vez o sexo tem menos prazer para ele. Nós ficamos imaginando, por exemplo, uma pessoa sadomasoquista. Imagine uma perversão sadomasoquista. Isso não nasce com a pessoa. A pessoa começa a perverter, procurar novas formas, e o que vai acontecendo? Numa primeira experiência, talvez isso seja estimulante, mas numa segunda experiência, esse prazer vai decaindo. E chega um momento que ele precisa de uma variação maior. Daqui a pouco ele tem um leque ilimitado de variações e nenhum prazer. A Bíblia condena a luxúria. Não porque Deus nos queira mal. Deus nos estimula a agir corretamente na área sexual, porque exatamente nos quer bem, e nós só seremos felizes praticando legitimamente. Colocaram na lista dos pecados mortais o preguiçoso. Preguiça. O descanso é uma necessidade. Deus nos deu 7 dias e falou: olha, um deles você descansa, 6 dias você trabalha. Só que tem gente lembrando só do descanso. Então, são 7 dias, eu descanso no domingo. Aí na segunda eu estou cansado no domingo. Eu descansei quando fiquei cansado na segunda. Na terça eu estou cansado na segunda. Na quarta, faz 3 dias que eu estou cansado, preciso descansar. Na quinta, ninguém é de ferro, fiquei cansado na quarta. Na sexta, já faz tanto tempo que eu estou cansado, preciso descansar um pouquinho. Mas agora também chegou o sábado, a semana inglesa, vou descansar. E domingo é dia de descanso. Então, quanta coisa deixa de ser feita porque a pessoa é preguiçosa. Se você tem que descansar, descanse. Há pessoas que com 4 horas de sono estão satisfeitas. Cada organismo é diferente. Outro precisará de 5, outro precisa do dia, outro de 10. Digamos que alguém precisa de 12 horas de descanso. Foi dormir às 9 e levanta no outro dia às 9. Mas só não 12 para trabalhar. 12. E você precisa de 12 horas, seu organismo precisa de tudo bem. Mas vamos ser mais hábeis. Porque deixar de fazer o bem que fazemos também é pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, quer dizer, é acomodado, é preguiçoso. É preguiçoso no trabalho, é preguiçoso nos estudos, é preguiçoso na igreja. E as coisas legítimas da vida demandam muito suor e muito trabalho. Imaginemos o carvão, imaginemos o ferro, imaginemos o petróleo, imaginemos a energia elétrica, tanto conforto que nós temos, tantas coisas que facilitam a nossa vida, e que se não fossem homens trabalhando de sol a sol, a natureza não nos daria gratuitamente. Vamos ser mais diligentes, descansar o necessário que o nosso corpo precisa, mas nas outras horas trabalhar o necessário que o nosso corpo precisa. Jesus Cristo pode reverter tudo isso, ainda que nossos pecados sejam como escarlata. Não importa qual seja a manifestação mais forte do seu caráter: orgulhoso, avarento, glutão, invejoso, sensual, irado, preguiçoso, não importa. O Senhor Jesus Cristo está pronto para reverter isso. Vá a Ele, e Ele fará as mudanças necessárias. Fará com que nossa vida tenda a retornar para o eixo correto. Aí sim,
nossa vida será uma bênção. Quando fazer isso? O mais rápido possível. Eu quero concluir só dizendo que uma questão de tempo e a situação espiritual definitiva se estabelecerá. Mesmo que você não tome nenhuma decisão, o tempo vai tomar por você. Porque não tomar decisão nenhuma já é tomar uma decisão. Então, tome uma decisão. Vá aos pés de Jesus Cristo e diga: Senhor, a minha vida é isso. Eu reconheço. É vermelha como carmesim. É como a escarlata, Senhor. Mas vou aos teus pés, porque aí sim, aos pés de Cristo, ela se tornará branca como a neve, ela se tornará branca como a lã. O sangue de Jesus Cristo me lava e purifica. Na Segunda Guerra Mundial, um submarino foi atingido por uma carga de profundidade. E esse submarino afundou, ficou no fundo. A tripulação ficou presa. Horas mais tarde, um submarino de socorro, rastreando, aproximou-se daquele casco no fundo do mar. E alguns marinheiros de resgate se aproximaram com escafandros e bateram no casco uma mensagem em Morse, um código Morse, perguntando se havia pessoas vivas lá dentro. Depois de um momento de tensão, eles recebem a resposta. Alguém dentro está dizendo: estamos todos vivos aqui dentro, ninguém ferido, todos vivos. Ainda que o código Morse lá fora, ele bate dizendo: estamos aqui para resgatar. Resposta desesperada lá de dentro de duas palavras: quanto tempo? O grande problema ali era quanto tempo levaria para aquelas pessoas serem retiradas daquele casco submerso, porque o oxigênio ali era limitado, algumas poucas horas. Ou o resgate seria feito dentro desse prazo, eles irremediavelmente se perderiam. Você também, para ser salvo, tem tudo para ser salvo. Jesus já veio e tudo é uma questão de tempo. Não permita que o tempo leve você para longe de Deus. Pelo contrário, use o tempo, o hoje, o agora, para se reconciliar com Jesus Cristo. Ouçamos o coro de João Maria.
nós vamos encerrar o culto desta noite, uma bênção apostólica. Vamos aguardar o pós-lúdio. Ninguém saia enquanto estiver executando o pós-lúdio. Ao terminar o pós-lúdio, o pastor sairá, o coro jovem sairá em seguida. Estaremos esperando lá à frente do nosso abraço. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, as consolações do Espírito Santo de Deus, estejam com o povo reunido neste lugar e em toda a face da terra, desde agora e para sempre.